adormecendo com a ciência. Hoje, viajaremos por um dos mistérios mais suaves do universo. Um lugar onde tudo está em movimento, mas de forma tão delicada, que parece o próprio silêncio descansando. Prepare-se para mergulhar no mundo quântico, onde nada é sólido, tudo vibra. E até você, neste momento, é feito de energia dançando em câmera lenta. Deixe que sua respiração se torne mais profunda e permita que estas palavras o levem para um lugar onde a ciência e a paz se encontram. Feche os olhos se desejar, ou deixe-os entreabertos. O importante é que você esteja confortável, acomodado, seguro, porque no universo quântico não há pressa, apenas um movimento eterno e gentil que embala todas as coisas. Nesta jornada, você descobrirá que o mundo não é como parece, que a solidez é uma ilusão e que tudo o que existe é energia vibrando em frequências diferentes. Permita-se relaxar completamente, porque esta noite, a física quântica será sua canção de ninar. Parte 1. A dança invisível. No mundo quântico tudo vibra. Nada está realmente parado, nem por um instante, nem mesmo por uma fração infinitesimal de segundo. Mesmo o objeto mais sólido ao seu lado está vibrando em frequências imperceptíveis aos seus sentidos. A cadeira onde você se senta, a parede que o protege, o travesseiro que sustenta sua cabeça, até o ar que respira. Tudo se move em uma dança microscópica. É como se o universo inteiro fosse uma sinfonia silenciosa, tocada por instrumentos invisíveis, em notas que o ouvido humano nunca poderá escutar. Mas embora não possamos ouvir essa música, ela está sempre tocando, sempre presente, sempre preenchendo cada centímetro do espaço. E você também faz parte dessa orquestra cósmica. Você é um dos músicos. Cada átomo do seu corpo está vibrando agora, neste exato momento, em harmonia com tudo ao redor. Seus ossos vibram. Seus músculos vibram. Até seus pensamentos são vibrações elétricas percorrendo os neurônios. É um movimento tão suave, tão delicado, que se confunde com o descanso absoluto. Como ondas calmas em um oceano sem fim, as partículas se movem, e continuam se movendo, eternamente. Mas não há urgência nisso, não há ansiedade, apenas um ritmo, antigo como o próprio tempo, suave como uma brisa noturna. Essas vibrações acontecem em escalas tão pequenas que 1 trilhão delas caberiam na ponta de uma agulha. É um mundo inteiro de movimento, acontecendo em cada pequeno ponto do espaço, mas tão gentil que parece imobilidade perfeita. Parte 2. O vazio, que não é vazio. O que parece sólido, não é, e nunca foi. Se você pudesse ampliar sua mão milhões e milhões de vezes, atravessando camadas de realidade que os olhos não podem ver, descobriria que ela é feita quase inteiramente de espaço vazio, um vazio imenso, quase infinito. Os átomos que formam seus dedos são como pequenos sistemas solares flutuando no vácuo, com vastos espaços entre o núcleo e os elétrons, distâncias proporcionalmente maiores do que a distância entre a Terra e o Sol. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de tênis no centro de um estádio de futebol, os elétrons estariam orbitando nas arquibancadas mais distantes, e entre eles, aparentemente nada, apenas vazio. Mas esse vazio não é realmente vazio. Não é um nada absoluto. É algo muito mais misterioso. É cheio de energia, uma energia potencial, vibrante, esperando, pulsando suavemente no espaço. Como o silêncio antes de uma música começar, o vazio quântico está repleto de possibilidades infinitas. É um oceano de energia invisível, flutuando entre tudo o que existe, conectando tudo, sustentando tudo. E nesse oceano, nada está verdadeiramente separado.
Tudo se toca através dessa teia invisível de energia. A distância entre você e as estrelas é preenchida por esse campo energético vibrante. A distância entre seus pensamentos e suas emoções também é mediada por esse oceano quântico. Você não está isolado no universo. Você nunca esteve. Você está conectado a tudo, através desse campo quântico que permeia a existência. Cada respiração que você toma move átomos que já fizeram parte de estrelas distantes, de oceanos antigos, de outras formas de vida. O vazio que carrega esses átomos até você está vivo com energia, com possibilidade, com potencial criativo infinito. Parte 3. A onda e a partícula. No reino quântico, as coisas não são ou uma coisa ou outra, elas recusam essa simplificação. Elas são ambas, ao mesmo tempo, em uma dança paradoxal que desafia a lógica do mundo cotidiano. Um elétron pode ser uma partícula, um pequeno ponto de matéria viajando pelo espaço como uma pedra lançada ao ar, mas também pode ser uma onda, espalhada por todo lugar ao mesmo tempo, sem forma definida, sem localização precisa. É como se a própria realidade não conseguisse decidir o que é, até que alguém a observe, até que a consciência se volte para ela. Antes da observação, antes de alguém olhar, tudo existe em um estado de possibilidades superpostas, uma névoa de probabilidades, flutuando no espaço-tempo, uma e todas as coisas ao mesmo tempo. Imagine um lago tranquilo ao entardecer, onde as ondas se espalham suavemente pela superfície em círculos concêntricos. Agora imagine que cada onda também seja uma gota de água, sólida e definida. Onda e gota ao mesmo tempo, dançando entre estados, sem precisar escolher até o último momento possível. Assim é a luz que ilumina seu quarto. Ela viaja como onda, mas interage com sua retina como partículas chamadas fótons. Assim são os elétrons que fluem pelos seus neurônios agora, gerando cada pensamento, cada sensação. Assim é a essência de tudo, indefinida até ser observada. Potencial até ser realizada, possibilidade até se tornar realidade. E há uma beleza profunda nisso, uma liberdade, porque significa que o universo está sempre criando a si mesmo, sempre improvisando. Nada está completamente determinado até acontecer. Tudo flutua em possibilidade até o momento da manifestação. É como se o cosmos inteiro estivesse sonhando e só acordasse quando olhamos para ele, quando nossa consciência o toca. Parte 4. O observador quântico. Aqui está um dos segredos mais suaves e surpreendentes do universo. Você não está apenas olhando para o mundo de fora, como um espectador passivo assistindo a um filme. Você está participando dele, co-criando-o, influenciando-o com sua própria presença. No nível quântico, o ato de observar muda aquilo que é observado de formas fundamentais. É como se o universo estivesse esperando por você, para que você o ajude a decidir sua forma final. Antes de você olhar, uma partícula existe em muitos lugares ao mesmo tempo, em uma superposição de estados. Mas quando você observa, quando sua consciência se volta para ela, quando você direciona sua atenção, ela escolhe um lugar. Ela colapsa de uma nuvem de possibilidades para uma realidade singular, definida, concreta. O observador não está fora do experimento. Ele não é um estranho olhando pela janela. Ele é parte essencial do experimento. Ele é o experimento se observando, se reconhecendo, se tornando real. Você e o universo estão entrelaçados em uma dança íntima de criação contínua. Sua presença importa mais do que você imagina. Sua atenção molda a realidade de formas sutis mas reais, não de forma mágica ou ilusória, mas de forma quântica, através das leis mais fundamentais da natureza, as leis que governam o tecido da realidade. Os físicos demoraram décadas para aceitar isso.
Realizaram experimentos após experimentos, mas a conclusão permanece. A consciência e a matéria não são separadas. Elas estão profundamente conectadas no nível mais fundamental. E isso significa que agora, neste momento, enquanto você descansa, o universo também descansa em você. Enquanto você se acalma, as partículas ao seu redor também se acalmam, como se respondessem à sua presença. Você não é um acidente no cosmos. Você é uma parte essencial dele. Um ponto de consciência através do qual o universo se conhece. Relaxe nessa verdade. Deixe ela penetrar seu ser. Você é necessário. Você importa. Você é parte do grande despertar cósmico. Parte 5. Entrelaçamento quântico. Duas partículas podem estar conectadas, de uma forma que desafia não apenas o espaço, mas também nossa compreensão de separação. Se você separar dois elétrons que interagiram e levá-los para extremos opostos do universo, para galáxias distantes, eles ainda estarão unidos, por um fio invisível de informação, uma conexão que transcende a distância física. Quando um deles muda seu estado, quando ele decide girar para cima ou para baixo, o outro sente instantaneamente. Não há atraso, não há tempo de viagem. É uma conexão imediata através do espaço-tempo. Não há sinal viajando entre eles à velocidade da luz. Não há mensagem sendo transmitida através do vácuo. É como se fossem duas metades de uma única alma, separadas apenas na aparência, mas unidas na essência. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia impossível, parecia violar tudo o que sabíamos sobre o universo. Ele lutou contra essa ideia, tentou provar que estava errada, mas experimento após experimento confirmou. É real. E acontece o tempo todo, no silêncio do mundo subatômico. Partículas entrelaçadas dançam em sincronia perfeita. Não importa quão distantes estejam. Talvez você e as pessoas que ama também estejam entrelaçados assim em algum nível profundo. Não fisicamente, talvez. Não nos átomos do corpo, mas através de algo mais sutil, mais fundamental. Uma conexão que transcende a distância, tecida no próprio tecido da realidade, nos fios invisíveis que conectam todas as coisas. Quando você pensa em alguém que ama, talvez haja um eco quântico dessa conexão, uma ressonância através do campo que une tudo. E neste momento de descanso, você pode sentir essas conexões, pulsando suavemente no seu coração, lembrando você que nunca está verdadeiramente sozinho. Todos estamos entrelaçados na grande teia cósmica, cada ação afetando o todo de formas que mal podemos compreender. Sua presença aqui, neste momento, afeta o campo quântico ao seu redor. E esse efeito se propaga, se espalha, toca tudo, como uma pedra jogada em um lago. As ondulações de sua existência alcançam os confins do cosmos. E as ondulações de todos os outros seres também chegam até você, constantemente, em um intercâmbio eterno de energia e informação. Parte 6. A incerteza. Como poesia. No mundo quântico, não podemos conhecer tudo ao mesmo tempo, e há uma sabedoria profunda nisso. Se soubermos exatamente onde uma partícula está, sua posição precisa no espaço, perdemos a informação de quão rápido ela se move. Sua velocidade se torna indefinida, imprecisa, nebulosa. Se soubermos sua velocidade com certeza absoluta, medindo cada nuance de seu movimento, sua posição se torna uma névoa de possibilidades, espalhada pelo espaço, sem definição clara. É como tentar segurar fumaça com as mãos. Quanto mais você aperta, quanto mais você tenta controlar, mais ela escapa entre os dedos. Mas isso não é uma limitação do nosso equipamento, não é uma falha da nossa tecnologia, não é algo que possamos superar com instrumentos melhores. É uma característica fundamental do universo,
tecida na própria estrutura da realidade. Uma lei da natureza escrita nas estrelas. A incerteza é a assinatura do cosmos, o autógrafo da existência, a prova de que nem tudo está determinado. E há algo profundamente relaxante nisso. Não acha? Não há algo libertador em saber que a incerteza é natural? Porque se nem o universo sabe tudo com certeza absoluta, se nem as leis da física podem prever cada detalhe, por que nós deveríamos tentar? Por que deveríamos carregar o peso de tentar controlar tudo, prever tudo, saber tudo? Podemos relaxar na incerteza, podemos descansar no desconhecido, podemos flutuar no mar de possibilidades sem medo. Assim como as partículas flutuam entre estados indefinidos antes de serem medidas, você também pode flutuar agora, entre o sono e a vigília, sem precisar decidir qual é, sem precisar saber exatamente onde está, apenas existindo nesse estado intermediário e suave. O princípio da incerteza nos ensina que a realidade é fundamentalmente aberta, não fechada em determinismo absoluto. Há espaço para o novo, para o inesperado, para a criatividade cósmica se manifestar em cada momento. E você faz parte dessa criatividade. Você é uma expressão da capacidade do universo de se reinventar constantemente. Então relaxe no não saber. Descanse na incerteza. Ela não é sua inimiga. Ela é a fonte de toda possibilidade. Parte 7. O campo quântico universal. Imagine um oceano invisível que preenche todo o espaço, cada centímetro cúbico do universo. Um campo de energia pura, vibrando em frequências infinitas, desde as mais lentas até as mais rápidas imagináveis. Esse campo é real, não é metáfora, não é fantasia. Ele foi descoberto pelos físicos quânticos através de experimentos rigorosos. Ele não está em algum lugar distante, em alguma dimensão separada. Ele está aqui, passando através de você agora, neste exato instante. Cada partícula que existe, cada átomo, cada elétron, cada fóton de luz, é apenas uma ondulação nesse campo imenso. Como ondas na superfície de um oceano cósmico, subindo e descendo, aparecendo e desaparecendo. Você não é feito de partículas separadas e independentes. Você é feito de ondulações nesse oceano de energia. Seu corpo inteiro é um padrão de ondas complexo, uma sinfonia de vibrações entrelaçadas, se formando e reformando a cada instante. E essas ondulações nunca param de se mover, nunca param de dançar, mesmo quando tudo parece em repouso. Elas se cruzam umas com as outras, se misturam, interferem de formas construtivas e destrutivas, criam padrões de interferência belos e intrincados, mandalas de energia invisíveis, geometrias sagradas que sustentam a forma. O campo quântico é como o oceano primordial, do qual todas as coisas emergem, e para o qual todas as coisas retornam. Partículas surgem dele como ondas se erguem da água, existem por um tempo, e então se dissolvem de volta na vastidão. Você veio desse campo. Você é uma expressão temporária dele, uma forma que ele assumiu para se conhecer. E agora, enquanto você repousa, enquanto sua respiração se aprofunda e seus músculos relaxam, essas ondas também repousam, mas mesmo em repouso, elas continuam dançando, suavemente, eternamente, no ritmo profundo do cosmos. O campo embala você como um oceano gentil, sustentando você, nutrindo você, lembrando você de que você é parte de algo maior. Não há separação real entre você e o resto do universo. Você é o campo se manifestando como pessoa, como consciência, como vida. Parte 8. Superposição quântica. Uma partícula quântica pode estar em muitos estados ao mesmo tempo, uma capacidade que parece impossível no mundo comum. Ela pode estar girando para cima e para baixo simultaneamente. Pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. Pode ser isto e aquilo sem contradição.
É como se o universo não quisesse escolher entre as opções. Então mantém todas as possibilidades abertas até o último momento. Até que algo aconteça, até que alguém observe, ou até que a partícula interaja com o ambiente ao redor. Então, em um instante imperceptível, todas as possibilidades colapsam em uma realidade única. Uma escolha se cristaliza do mar de potenciais, mas antes disso, antes desse momento de definição, há uma beleza extraordinária no estado indefinido, uma liberdade absoluta, uma leveza completa, como estar flutuando em um sonho, onde as regras normais não se aplicam. A partícula não está confusa, não está indecisa, ela simplesmente é todas as coisas simultaneamente, até que precise ser apenas uma. E há uma sabedoria nisso, uma flexibilidade cósmica. O universo mantendo suas opções abertas até o momento certo. Você também está em superposição agora, em certo sentido, entre estar acordado e dormindo, entre consciência plena e descanso profundo, entre pensar e não pensar, entre estar aqui completamente e estar começando a deriva para o mundo dos sonhos. E não há problema nisso. Não há necessidade urgente de decidir qual estado você está. Não há pressa em colapsar a onda. Deixe-se flutuar nesse estado de superposição, onde tudo é possível, onde você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. É um lugar suave e acolhedor, onde a realidade ainda não se cristalizou em formas rígidas, onde tudo ainda flui livremente. Os limites entre vigília e sono, entre pensamento e não pensamento, entre estar e não estar, se tornam permeáveis, porosos, irrelevantes. Você não precisa ser apenas uma coisa. Você pode ser um espectro de possibilidades, todas coexistindo pacificamente. Como a partícula quântica antes da medição, você está em todos os lugares e em nenhum lugar, em todos os estados e em nenhum estado específico. E nessa indefinição, nessa superposição de consciência, há um descanso profundo, uma paz que transcende a necessidade de escolher. Parte 9. A luz atemporal. A luz viaja rápido, mais rápido do que qualquer outra coisa no universo, 300 mil quilômetros por segundo. Mas você sabia que a luz não experimenta o tempo. Para ela, o tempo não existe, não passa. Para um fóton viajando pelo espaço, atravessando galáxias, cruzando eons de história cósmica, o tempo não passa, absolutamente nada. É como se passado, presente e futuro fossem um único ponto. Ele nasce em uma estrela distante bilhões de anos atrás e chega aos seus olhos agora. Mas para ele, não houve espera. É como se nascimento e chegada fossem o mesmo instante. Alfa e ômega colapsados em um único momento eterno. A luz vive fora do tempo, em um eterno agora, em um presente perpétuo que nunca muda. E no nível quântico, toda energia partilha algo dessa atemporalidade. Toda vibração existe no momento presente. Não há passado nem futuro para as partículas quânticas. Apenas o momento eterno. Apenas o agora que se estende infinitamente. E você, feito dessa mesma energia, também está sempre fundamentalmente no agora, mesmo quando sua mente vagueia. Seus pensamentos sobre ontem, sobre o que aconteceu, sobre o que poderia ter sido diferente, são apenas ondas passageiras na superfície. Seus pensamentos sobre amanhã, sobre o que virá, sobre o que você precisa fazer, também são apenas padrões temporários. Mas o que você é verdadeiramente, no seu âmago mais profundo, é atemporal, eterno, como a luz, como a energia pura. Seu verdadeiro eu não envelhece, não muda, não começa nem termina. Ele simplesmente é. Sempre foi. Sempre será. As formas mudam, os padrões se reorganizam,
mas a energia que você é permanece, transformando-se, mas nunca desaparecendo. Neste momento, você pode tocar essa atemporalidade, sentir esse presente eterno, deixar o passado e o futuro se dissolverem. Apenas agora, apenas este momento, apenas esta respiração, é tudo que existe, é tudo que sempre existiu. E nesse agora atemporal, não há preocupação, não há arrependimento, não há ansiedade, apenas paz, apenas ser, apenas existência pura. Parte 10. Tunelamento quântico. Às vezes, uma partícula faz algo que parece completamente impossível, algo que desafia toda a lógica do mundo cotidiano. Ela encontra uma barreira, uma parede de energia impenetrável, um obstáculo que deveria ser intransponível. Mas em vez de parar, em vez de ser bloqueada ou refletida, ela simplesmente aparece do outro lado, como se tivesse atravessado a parede sem tocá-la, como se tivesse se teletransportado através do impossível. Isso se chama tunelamento quântico, e não é ficção científica, acontece constantemente, trilhões de vezes por segundo ao seu redor. É por isso que o Sol brilha. Partículas de hidrogênio tunelam através de barreiras de energia no núcleo solar e se fundem em hélio, liberando a luz e o calor que sustentam toda a vida na Terra, toda planta, todo animal, todo ser humano. É por isso que você existe. Porque no início do universo, partículas tunelaram através de barreiras para formar os primeiros átomos. E esses átomos eventualmente se reuniram em estrelas. E as estrelas criaram elementos mais pesados. E esses elementos formaram planetas, e vida, e você. O impossível se torna possível quando você é pequeno o suficiente, quando você vibra na frequência certa, quando você não está preso às regras do mundo macroscópico, quando você existe no reino da pura possibilidade. As barreiras se tornam permeáveis, os obstáculos se tornam ilusões. O que parecia sólido revela sua verdadeira natureza, energia vibrante que pode ser atravessada. E talvez, em algum nível mais profundo que ainda não compreendemos, nós também possamos tunelas através de barreiras invisíveis. Não fisicamente, talvez. Nossos corpos são muito grandes para tunelamento quântico macroscópico, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, talvez possamos atravessar paredes que parecem sólidas, atravessar medos que parecem intransponíveis, atravessar limitações que parecem absolutas, atravessar crenças que parecem imutáveis, aparecer do outro lado, renovados, transformados, tendo passado através do impossível para alcançar o possível. O universo nos mostra, através do tunelamento quântico, que nada é absolutamente bloqueado. Sempre há um caminho através. Pode ser improvável, pode ser raro, mas nunca é impossível. Sempre há uma probabilidade maior que zero. E às vezes, quando as condições são perfeitas, quando a fase da onda está alinhada, o improvável se torna real. Então descanse sabendo que os obstáculos em sua vida não são tão sólidos quanto parecem. Eles também são feitos de energia vibrante, e energia pode ser atravessada, transformada, transcendida, especialmente quando você compreende sua verdadeira natureza. Parte 11. A energia do vazio. O vácuo do espaço. O vazio entre as estrelas. Não está vazio, nunca esteve, nunca estará. Mesmo onde não há matéria visível, onde não há luz viajando, onde não há som para propagar, ainda há energia, flutuando, vibrando, pulsando em frequências além da percepção. Partículas virtuais surgem do nada, do próprio tecido do espaço-tempo. Existem por um instante brevíssimo e desaparecem novamente. É como se o vácuo estivesse fervendo suavemente. Em ebulição quântica,
criando e destruindo constantemente, sem nunca parar. Uma espuma quântica, invisível aos olhos, indetectável aos instrumentos comuns, mas absolutamente ativa e energética. Pares de partículas e antipartículas emergem, aniquilam-se mutuamente e retornam ao vácuo, tudo em frações minúsculas de segundo. E essa energia do vazio, essa energia que existe mesmo no aparente nada, é real, mensurável, demonstrável. Os cientistas conseguem medi-la através do efeito Casimir, onde duas placas metálicas no vácuo são empurradas uma contra a outra por essa energia invisível. Podem observar seus efeitos na forma como átomos emitem luz, na estrutura fina dos espectros atômicos, nas oscilações do campo eletromagnético. O próprio nada está vivo com possibilidades, está grávido de potencial, está dançando com energia latente. Então, quando você sente que não há nada acontecendo, quando tudo parece parado, silencioso e vazio, lembre-se que mesmo no vazio mais profundo, mesmo no silêncio mais completo, há uma dança acontecendo, uma dança de energia, de criação e destruição, de potencial infinito se realizando e se desrealizando constantemente. Você nunca está realmente em um lugar vazio. Você nunca está verdadeiramente sozinho no silêncio. Você está sempre envolvido por esse campo vibrante de possibilidades, sempre sustentado por essa energia do vácuo. Mesmo quando se sente exausto, mesmo quando parece que toda a sua energia, o vácuo ao seu redor está repleto dela. E você pode, se permanecer quieto o suficiente, se descansar profundamente o suficiente, absorver algo dessa energia universal. Deixar o campo quântico recarregar você, revigorá-lo sutilmente, preparando-o para um novo dia através do repouso noturno. Parte 12. Dualidade. Onda-partícula da matéria. Não é apenas a luz que se comporta como onda e partícula. Não é apenas a radiação eletromagnética. Tudo se comporta assim. Absolutamente tudo no universo, incluindo você, incluindo cada parte de você. Cada elétron no seu corpo, cada próton, cada nêutron, cada átomo inteiro, tem uma frequência de onda associada. Uma onda de matéria, chamada onda de de Broglie, que se estende através do espaço. Objetos grandes como você e eu também são ondas, tecnicamente falando, matematicamente descritíveis como ondas. Mas nossa frequência de onda é tão minúscula, nosso comprimento de onda é tão pequeno comparado ao nosso tamanho, que os efeitos ondulatórios se tornam imperceptíveis e parecemos sólidos, parecemos partículas bem definidas no espaço. É como se a matéria fosse música congelada, ondas de energia se movendo tão devagar que parecem paradas, tão compactadas que parecem sólidas, mas por baixo da superfície aparente de solidez, a música ainda toca, a onda ainda oscila. O movimento ainda acontece. Seu corpo é uma sinfonia de frequências, cada célula vibrando em seu próprio tom característico. Seus ossos têm uma frequência, seus músculos outra, seu sangue ainda outra, cada órgão contribuindo com sua própria nota. E juntas, todas essas vibrações se harmonizam, criam a melodia complexa que é você, única e irrepetível. Uma melodia que nunca foi tocada antes na história do universo e nunca será tocada novamente exatamente da mesma forma. Você é a energia se expressando como forma, uma onda se manifestando como corpo, um poema quântico em movimento lento. E agora, enquanto descansa, enquanto se prepara para dormir, a música do seu ser pode desacelerar ainda mais, encontrando paz na frequência mais baixa, mais suave, mais relaxada possível, sem nunca parar completamente. Porque mesmo no sono mais profundo, a sinfonia continua, tocando baixinho, mantendo você vivo, mantendo você sendo. Sua frequência de onda se suaviza, se estende, se expande no espaço,
tornando-se mais difusa, mais relaxada, mais em paz. E nessa expansão, nesse relaxamento das ondas que compõem você, há um descanso profundo, uma paz que permeia cada célula. Parte 13. O spin quântico. As partículas têm uma propriedade estranha e fascinante, chamada spin, que não tem equivalente no mundo cotidiano. Não é que elas estejam literalmente girando como um peão ou uma esfera rotacionando. É algo mais profundo e misterioso. É uma propriedade intrínseca, fundamental, como se cada partícula fosse um pequeno ímã, com polos norte e sul próprios. Um momento angular interno que está sempre lá, sempre presente, parte inerente do que a partícula é. E esse spin pode estar para cima ou para baixo, ou em termos técnicos, pode ter valores positivos ou negativos. Mas aqui está o fascinante. Antes de ser medido, o spin pode estar simultaneamente para cima e para baixo, ambos os estados coexistindo, ambos igualmente reais, até que alguém olhe, até que uma medição seja feita. É como se o universo estivesse sempre improvisando as características finais das coisas, decidindo no último momento possível, mantendo as opções abertas, mantendo a flexibilidade, não se comprometendo até que seja absolutamente necessário. E há algo libertador nisso, não acha? Algo profundamente relaxante nessa indecisão cósmica? A ideia de que nem tudo está predeterminado, que há espaço para o improviso, para a criatividade, para o novo emergir. As partículas dançam entre estados possíveis, sem compromisso, sem rigidez, até que precisem escolher. E você também pode dançar assim, entre pensamentos, entre sentimentos, entre estados de consciência, sem se comprometer rigidamente com nenhum, apenas fluindo. Como o spin de um elétron antes da medição, livre de definição, indefinido mas não indeterminado, em paz com a incerteza. Seus pensamentos não precisam ser totalmente formados. Suas emoções não precisam ser categorizadas perfeitamente. Você pode existir em estados mistos, em superposições de sentimento, em combinações de consciência que desafiam categorização simples. E nisso há uma flexibilidade maravilhosa, uma fluidez, uma capacidade de ser muitas coisas sutilmente diferentes ao mesmo tempo. Como as partículas que compõem você, você não precisa ser rigidamente uma coisa ou outra. Pode ser um espectro, um gradiente, uma mistura. E conforme você relaxa mais profundamente, conforme se permite essa fluidez quântica da consciência, o sono vem mais facilmente, porque você não está mais lutando para manter uma definição rígida de acordado versus dormindo. Você simplesmente flui entre os estados, como uma partícula flui entre spins possíveis, naturalmente, sem esforço, em harmonia com a natureza quântica de tudo. Parte 14. Fótons e consciência. Há quem especule, e é fascinante especular, que a consciência e o mundo quântico estão profundamente ligados. Que talvez, apenas talvez, a consciência seja necessária para colapsar as ondas de probabilidade em realidades definidas. Que talvez o universo precise de observadores conscientes para se tornar real, para se manifestar de possibilidade em atualidade. É uma ideia controversa, debatida intensamente entre físicos e filósofos, mas absolutamente fascinante de contemplar. O que é a consciência, senão uma forma de energia organizada de maneira especial? Padrões específicos de atividade neural? Elétrons fluem pelo seu cérebro agora, criando campos elétricos, gerando atividade bioelétrica complexa. Neurônios disparam em padrões intrincados. Cascatas de sinais químicos e elétricos percorrendo redes elaboradas. E de alguma forma, dessa dança puramente física de partículas, surge algo que pode se observar.
que pode pensar, que pode se maravilhar com sua própria existência. Da quantidade emerge a qualidade, da matéria emerge a mente, do físico emerge o consciente, e ninguém sabe exatamente como. É um dos grandes mistérios, talvez o maior. Como partículas sem consciência se organizam para criar consciência. Como o universo, através de você, se torna consciente de si mesmo, se reconhece, se contempla. Você é o universo se tornando consciente. Você é seus olhos, seus ouvidos, sua capacidade de reflexão. Bilhões de anos de evolução cósmica, desde o Big Bang até agora, levaram à formação de olhos que podem ver as estrelas, e mentes que podem compreendê-las, calcular suas distâncias, entender sua composição, maravilhar-se com sua beleza. Você não está apenas no universo, observando-o de fora. Você é uma forma do universo se expressar, se conhecer, se experienciar. E agora, enquanto sua consciência se suaviza, enquanto seus pensamentos desaceleram e se espaçam, o universo também suaviza dentro de você, também desacelera, também se permite descansar da autoobservação intensa, porque mesmo a consciência cósmica precisa de momentos de quietude, de repouso, de não atividade. E seu sono, seu descanso, não é uma ausência de consciência, mas uma forma diferente dela, mais suave, mais difusa, mais integrada. No sono, você continua sendo o universo consciente de si mesmo, apenas em um modo diferente, um modo de processamento, de integração, de cura. Parte 15. A temperatura quântica. Quanto mais frio algo fica, quanto mais você remove energia térmica dele, mais lento o movimento de suas partículas se torna. Átomos que vibravam freneticamente em altas temperaturas começam a desacelerar, a se mover mais languidamente, mais suavemente. No zero absoluto, a temperatura mais baixa possível, menos 273 graus Celsius. Teoricamente, todo movimento térmico deveria parar, mas no mundo quântico, nem mesmo o frio mais extremo pode congelar tudo completamente. Há sempre um resíduo. Sempre há uma energia residual, um movimento de ponto zero, uma vibração fundamental que nunca cessa. É como se o universo se recusasse a parar completamente, mesmo no frio mais intenso. Mesmo na temperatura mais baixa possível, há uma vida irredutível, uma animação mínima, uma vibração fundamental que persiste através de tudo. E isso é profundamente reconfortante, não acha? É uma metáfora poderosa para a resiliência da vida, da energia, da existência. Significa que mesmo nos momentos mais frios da vida, nas noites mais escuras da alma, há movimento, há energia, há vida. Você nunca está completamente parado, nunca está completamente congelado. Nunca está completamente sem esperança ou possibilidade. Há sempre uma vibração fundamental, uma energia de ponto zero em você, esperando para crescer novamente quando as condições melhorarem. Como sementes que sobrevivem ao inverno mais rigoroso, mantendo uma centelha de vida, esperando a primavera. E agora? Enquanto você esfria naturalmente, enquanto seu corpo relaxa e sua temperatura interna diminui ligeiramente para o sono, suas partículas ainda dançam com essa dança fundamental, ainda vibram com a vibração mínima e irredutível, mantendo a centelha da vida acesa, suavemente, eternamente, através de todo repouso, através de todo sono. Você nunca está verdadeiramente em repouso absoluto. Sempre há esse movimento de ponto zero, essa vida fundamental. E é reconfortante saber que mesmo no sono mais profundo, você está vivo, suas partículas dançam, seu ser vibra. A temperatura do seu corpo diminui cerca de 1 grau, talvez 2, durante a noite, uma descida natural e saudável. E conforme isso acontece,
Conforme você esfria suavemente, o movimento se suaviza, mas nunca para, nunca congela completamente. Você permanece vibrante, literalmente, vibrando em frequências baixas e suaves, descansando, mas nunca totalmente imóvel. E há paz nisso, em saber que o descanso não é ausência de movimento, mas movimento em sua forma mais suave e fundamental. Parte 16. Coerência quântica. Às vezes, partículas múltiplas podem vibrar em uníssono perfeito, em fase exata uma com a outra, como instrumentos de uma orquestra tocando a mesma nota ao mesmo tempo, perfeitamente sincronizados, perfeitamente alinhados. Isso se chama coerência quântica e cria efeitos extraordinários, efeitos que não acontecem quando as partículas vibram aleatoriamente. Em sistemas coerentes, as ondas se amplificam mutuamente, criam ressonância, produzem fenômenos que transcendem as partes individuais. É assim que lasers funcionam, milhões de fótons vibrando em coerência, criando feixes de luz extraordinariamente focados e poderosos. É assim que certos processos biológicos podem funcionar. Moléculas em seus olhos mantendo coerência quântica para detectar luz de forma ultrassensível. Até processos em seu cérebro podem usar coerência quântica, permitindo que neurônios se sincronizem de formas surpreendentes. E há uma beleza profunda nessa ideia de múltiplas partes vibrando como um todo unificado, como uma multidão respirando junto, como um cardume de peixes se movendo em uníssono perfeito, como um bando de pássaros virando simultaneamente. Coerência, harmonia, sincronicidade. Há muitos se tornando um, mantendo individualidade, mas criando unidade. E talvez, quando você se sente em paz, quando tudo parece fluir facilmente, você está experimentando uma forma de coerência. As partes de você, corpo, mente, emoção, espírito, vibrando em harmonia, em fase, criando um ser unificado e coerente. Não fragmentado, não em conflito interno, mas alinhado, sincronizado, em coerência consigo mesmo. E agora, conforme você relaxa, conforme as partes diferentes de você se acalmam, elas começam a vibrar juntas. Sua respiração, seu batimento cardíaco, suas ondas cerebrais começam a se sincronizar, a entrar em coerência. E nessa coerência, há uma profunda paz, uma sensação de totalidade, de integridade, de ser um ao invés de muitos. As células do seu corpo vibrando juntas, os pensamentos se aquietando em harmonia, as emoções se suavizando em uníssono, tudo em você, encontrando sua frequência compartilhada, sua vibração comum, sua nota fundamental. E conforme essa coerência se aprofunda, o sono vem naturalmente. Porque você não está mais dividido. Você está inteiro, unificado, em paz. Parte 17. Ressonância universal. Tudo no universo tem uma frequência natural, uma vibração na qual prefere oscilar quando deixado livre. Como um sino que, quando tocado, vibra em sua nota característica, sua frequência de ressonância. Átomos têm frequências de ressonância. Moléculas têm. Células têm. Órgãos têm. Até corpos inteiros têm. E quando duas coisas vibram em frequências compatíveis, algo extraordinário pode acontecer. Elas ressoam. A vibração de uma amplifica a vibração da outra. Elas entram em um loop de reforço mútuo, crescendo juntas em amplitude. É assim que pontes podem entrar em colapso quando soldados marcham em sincronia. A ressonância amplificada até o ponto de ruptura. É assim que cantores de ópera podem quebrar taças de cristal com suas vozes, encontrando e amplificando a frequência de ressonância do vidro. Mas ressonância não precisa ser destrutiva. Frequentemente é bela, harmoniosa,
curativa. Quando você se sente em sintonia com alguém, talvez esteja literalmente ressoando com eles, suas frequências se alinhando. Quando uma música te move profundamente, talvez ela esteja ressoando com alguma frequência fundamental em você. Quando um lugar te faz sentir em casa, talvez você esteja ressoando com as frequências daquele ambiente. O universo inteiro é uma rede de ressonâncias, frequências se encontrando, se amplificando, criando padrões complexos e belos. E você está dentro dessa rede, ressoando com algumas coisas, não ressoando com outras, sempre vibrando, sempre interagindo. Agora, neste momento de descanso, você pode permitir que sua frequência se alinhe com a frequência do repouso universal. Deixar que você ressoe com a quietude, com a paz, com o ritmo lento e profundo do cosmos em repouso. Sua respiração pode ressonar com o fluxo e refluxo das marés, com o ritmo do dia e da noite. Com os ciclos lunares, seu batimento cardíaco pode ressonar com os pulsos das estrelas, com as oscilações das ondas quânticas, com o ritmo fundamental do ser. E conforme você entra em ressonância com essas frequências universais de descanso, o sono vem naturalmente, inevitavelmente. Você não está lutando contra o universo, você está vibrando com ele, ressoando com seus ritmos naturais, em harmonia perfeita. E assim, chegamos ao fim dessa jornada suave pelo mundo quântico. Mas é realmente um fim? Ou é apenas uma transição de um estado de consciência para outro, como uma partícula mudando de fase? Na verdade, não há fins verdadeiros, não há términos absolutos, apenas continuação, apenas transformação constante. Porque você é feito de energia. E a primeira lei da termodinâmica nos diz: energia nunca termina, apenas se transforma. Neste momento, enquanto você repousa profundamente, suas partículas continuam sua dança eterna e suave. Os elétrons no seu cérebro ainda fluem, gerando os campos elétricos que criam sonhos, que processam o dia, que curam. Os fótons ainda chegam às suas pálpebras fechadas, mesmo na escuridão, carregando informações sobre o mundo ao redor. Os átomos do seu coração ainda vibram em seu ritmo constante e reconfortante, mantendo você vivo, mantendo você aqui. Você não está separado do universo. Você nunca esteve. Você é uma expressão temporária dele, uma onda no oceano cósmico. Uma onda que se ergue, existe por um tempo, e então se dissolve de volta no todo, mas o oceano permanece, eterno, inalterado. E agora, neste momento de transição para o sono, pode descansar nessa verdade profunda e reconfortante. Não há nada a provar, nada a alcançar, nada a se tornar, nada a fazer, apenas ser, apenas existir. Você já é energia pura, já é luz vibrando, já é o universo se conhecendo, vibrando na frequência perfeita para este momento exato. Não há frequência melhor que você poderia ter. Não há estado mais apropriado. Você é exatamente o que precisa ser. Agora, deixe seus pensamentos se dissolverem, como ondas de probabilidade colapsando no silêncio do não medido. Deixe suas preocupações se dissiparem, como partículas virtuais retornando ao vácuo quântico do qual emergiram. Deixe seu corpo se fundir com o campo quântico, que o sustenta, que o embala, que nunca para de apoiá-lo. Você está flutuando em um oceano infinito de possibilidades, e todas elas são suaves, todas gentis, todas levando ao descanso, as partículas ao seu redor, os átomos do ar, as moléculas da sua cama, estão em harmonia com você, vibrando em coerência. O ar que respira, a superfície que o sustenta, a escuridão que o envolve, tudo é feito da mesma energia vibrante, da mesma substância cósmica, da mesma essência fundamental. Não há separação real.
Apenas variações de um único tema. E essa energia, agora, descansa junto com você. Desacelera a sua vibração para acompanhar a sua. Entra em ressonância com seu repouso. O universo inteiro, com suas galáxias girando e estrelas brilhando, diminui simbolicamente sua frequência para acompanhar sua respiração. Inspirar, expirar, como ondas suaves tocando uma praia infinita. Ritmo eterno, movimento perpétuo, mas sempre suave, sempre em paz. Você está seguro. Mais seguro do que pode imaginar, porque você é parte indissociável do todo. Você está inteiro, completo, perfeito em sua imperfeição, exatamente como deveria ser, porque você não poderia ser de outra forma. Você está em paz, porque no nível mais profundo, no nível quântico, tudo é paz, tudo é harmonia, tudo é energia simplesmente sendo. No nível mais fundamental da realidade, não há conflito, não há luta, apenas vibração, apenas movimento, apenas existência pura. E você, conectado a esse nível através de cada átomo do seu ser, compartilha dessa paz fundamental, porque no seu âmago, você é indestrutível, eternamente transformável, mas nunca destruível. Energia não pode ser criada ou destruída. A física nos ensina, apenas transformada de uma forma em outra. E você é uma transformação belíssima dessa energia universal. Uma forma que a energia assumiu para se experienciar, para se conhecer, para se amar. Temporária em forma material, mas eterna em essência energética. Passageira como forma, mas permanente como substância. E agora, conforme essa forma temporária descansa, conforme seus olhos permanecem fechados, conforme sua respiração se aprofunda, a essência eterna que você é, continua vibrando, continua existindo, continua sendo parte do grande campo quântico. Não há verdadeiramente morte no universo, não há fim absoluto, apenas transformação contínua. Os átomos que compõem você hoje já foram parte de estrelas antigas, de oceanos primordiais, de outras formas de vida. E um dia, eles se transformarão novamente, voltarão ao ciclo cósmico, se tornarão parte de outras coisas, outras experiências, mas a energia permanece, sempre, eternamente, vibrando, existindo, sendo. E neste momento presente, você é essa energia em sua forma mais bela, mais consciente, mais maravilhosa. Agora, tudo repousa em você. E você repousa em tudo. As partículas dormem em seu movimento suave, mas nunca param completamente. Nunca congelam. O campo quântico embala você como um oceano gentil, infinitamente vasto, infinitamente profundo, infinitamente amoroso. E você também é parte desse descanso universal, parte dessa paz que permeia tudo, desde o menor elétron até a maior galáxia. Tudo descansa no movimento lento, no movimento suave, no movimento eterno. Sua respiração agora é a respiração do cosmos. Seu batimento cardíaco é o pulso das estrelas. Você não está apenas dormindo. Você está participando do grande descanso universal, do grande ciclo de atividade e repouso que governa tudo. E há uma beleza imensa nisso, uma dignidade, uma sacralidade. Seu sono não é fuga, é participação, é comunhão com o ritmo fundamental do universo. Deixe-se ir completamente agora, sem medo, sem resistência, sem hesitação. Porque você está seguro nas mãos do universo. Você está sustentado pelo campo quântico. Você está embalado pela energia primordial. E amanhã, quando você despertar, ainda será essa mesma energia, apenas em um estado diferente de vibração, um pouco transformado,
um pouco renovado, um pouco mais integrado, mas fundamentalmente o mesmo ser eterno. Por agora, apenas descanse, profunda, completamente, totalmente. Deixe as ondas de probabilidade se aquietarem. Deixe a superposição se resolver em paz. Deixe a coerência quântica do seu ser se aprofundar. Você ouviu, adormecendo com a ciência. Que sua noite seja tranquila e profunda como o vácuo quântico cheio de possibilidades. Que seus sonhos sejam suaves, como ondas de probabilidade flutuando no espaço infinito. Que seu descanso seja completo, como o repouso das partículas em seu estado de menor energia. E que o universo continue te observando com ternura, enquanto você descansa. No movimento lento, vibrante e eternamente pacífico de tudo o que existe. Você é energia pura, você é luz vibrando, você é o cosmos se conhecendo. E agora, você descansa, como todas as coisas descansam, no ritmo eterno da existência. Boa noite, durma em paz, e que as partículas quânticas te embalam, no silêncio vibrante, no vazio repleto, na quietude em movimento, do universo que você é e que sempre será. Boa noite.